Pai do Senhor, igreja, que Deus os abençoe de forma abundante. Eu queria ler aqui com vocês uma passagem que está no Evangelho de São João, no capítulo 8, a partir do versículo de número 3, que está escrito assim: Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E, tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles essa resposta e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Bom, queridos, essa mulher, ela no mínimo, ela deve ter pensado assim: morri, eu estou morta. Porque a lei de Moisés era muito clara nesse quesito. Ela dizia que mulheres apanhadas em adultério deveriam ser mortas a pedradas, ou seja, deveriam ser apedrejadas. Então a mulher aqui foi apanhada no próprio ato do adultério. Então não tinha qualquer tipo de apelação. Simplesmente era aplicar a pena capital, ou seja, era aplicar a pena de morte. Então essa mulher aqui, quando ela foi levada ali para o meio daquele povo, ela só está agora esperando uma coisa: a primeira pedrada acontecer, porque ela não tem mais chance de salvação alguma. Ou seja, está morta. Isso que ela pensou: estou morta. Não há saída para mim, não há solução para esse caso aqui. E a véspera da morte, tem gente que diz que ela é pior do que a morte em si. Porque você fica naquela expectativa ruim da morte. Você vê que, se você for estudar a vida de alguns ditadores aí do passado, homens que tinham prazer de mandar outros para o fuzilamento, quando eles próprios foram enfrentar a morte, eles ficaram aterrorizados. Ou seja, essa presciência da morte, essa véspera da morte, alguns descreveram que estiveram com esses homens antes deles morrerem, que eles deixaram toda a bravura, toda a valentia que eles ostentaram durante o período de sua vida. E na hora da morte, literalmente, eles estavam simplesmente assustados e apavorados, com medo de morrerem. Essa mulher, então, ela está nessa situação. Ela está nas mãos da lei. E a lei, ela simplesmente decreta o quê? A alma que pecar, esta morrerá. A lei não é má. A lei, ela reflete o que Deus é. Quando a lei fala para não matar, para não adulterar, para não levantar falsos testemunhos, não desejar as coisas do próximo, ela reflete o caráter de Deus, que não pratica essas coisas, obviamente, e não quer que as pessoas as pratiquem também. Porém, acontece que
esses homens aqui, esses fariseus, o que eles fizeram? Eles pegaram uma mulher e pegavam várias outras pessoas e queriam a todo custo aplicar a lei. Isso para eles era um prazer. Não pense você que é porque a pessoa queria estar honrando a Deus com isso. Não. Aquilo havia se tornado um prazer mórbido para eles. Ou seja, nessa ocasião aqui, eles têm prazer de ver as pessoas serem mortas. Tudo debaixo da tutela da lei. Ou seja, então a lei na mão deles se tornou uma coisa má, uma coisa totalmente ruim e que não reflete o caráter de Deus. Veja que você saber a lei, como essa mulher e esses homens sabiam, todos os judeus sabiam, simplesmente a pessoa saber a lei não impede de a pessoa cometer pecados. Então, antes da gente querer julgar os outros, julgar as pessoas, a gente tem que entender uma coisa, que a lei é pura, a palavra de Deus é inspirada, tudo de bom para ela, toda honra para ela. Mas nós não podemos ter esse prazer que eles tiveram de estar acusando as outras pessoas. Aí nós pegamos a palavra de Deus e a desvirtuamos do seu propósito, que é o quê? Levar as pessoas a uma conscientização, levar as pessoas a uma reflexão sobre a natureza de Deus. E essa palavra deve, depois dessa reflexão, desse conhecimento, nos trazer um temor para que possamos andar em santidade e justiça. Amém, queridos? Se não tiver essa proposta, passa a ser coisa do maligno. Você vê aí que tem muitas igrejas hoje ainda que tem essas práticas de disciplinar membros. E se você já participou de alguma dessas reuniões, como eu já participei, o fato triste que eu constatei presente nesses lugares é que eu fui vendo que as pessoas realmente estavam ali movidas por um prazer de acusar, um prazer de apedrejar quem tinha caído em pecado. E as pessoas muitas vezes saem desses lugares, parece programa de fofoca. Quando ela sai dali, ela já vai ligando para o irmão tal, vai passando o WhatsApp para não sei quem. Ou seja, daqui a pouco a cidade inteira já conhece o pecado da pessoa que foi trazida ali para o centro daquela reunião. Ou seja, já saiu de Deus, já saiu do Espírito e já entrou literalmente na carne. Então esses homens, eles estavam nessa situação. São homens da lei. Lei nesse sentido pejorativo que eu estou colocando para você. Mas graças a Deus que depois da lei veio a graça. Depois do tempo da lei do Antigo Testamento, veio o tempo da graça no Novo Testamento. A graça, a salvação veio através de Jesus. Veja como é uma coisa simbólica. A lei está querendo matar aquela mulher. A lei não quer saber de ouvir, não quer saber de nada. A lei queria simplesmente que aquela mulher pagasse, que aquela mulher morresse por causa do seu pecado de adultério. Mas Jesus veio para nos trazer vida e vida com abundância. Então Jesus está ali para dizer para aquela mulher, olha, hoje você não morre. Jesus disse, vá e não peques mais. Ou seja, verbo ir, você vai sair daqui viva hoje. Você vai sair daqui para um recomeço de vida. Você vai sair daqui para uma vida nova, se você quiser. Por isso que ele disse, vai e não peques mais.
Cabe, portanto, à pessoa. Jesus está dizendo, você pode viver uma vida longe dessa prática pecaminosa. E só depende de você. A minha ordem, a minha palavra, a minha promessa, tudo leva para você ter uma vida nova. Para você ter uma vida andando na minha presença. Por isso vá e não peques mais. Jesus, queridos, é muito diferente dos legalistas. Pastor, quem são os legalistas? Para você que não está acostumado com o termo, legalistas são as pessoas que vivem na lei. Ou seja, você deve ter conhecido muito desse tipo de gente durante a sua vida. São aquelas pessoas que decoram a Bíblia e vivem esfregando o versículo nas caras dos outros. Porém, eles mesmos não vivem aquilo que eles pregam. Esses são os legalistas. Eles, na hora de acusar os outros, eles esquecem da Bíblia, esquecem da palavra que eles vivem pregando. Como assim? Olha, você pode acusar uma pessoa, como esses homens fizeram, acusando essa mulher de adultério. Não que o adultério não estivesse na lei. Claro que estava na lei. Nesse ponto eles estão certos. Porém, não adianta eu conhecer alguns versículos só para levar esse juízo para as pessoas. Aí eu vou estar incorrendo num erro muito grave. Jesus disse, olha, vamos resumir toda a lei, todos os profetas, em apenas 2 mandamentos. O primeiro qual é? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e também de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro mandamento. Daí Jesus diz, porém tem um segundo que é semelhante a esse, o primeiro. Ou seja, estão num pé de igualdade. Qual é esse mandamento? Amarás, pois, ao teu próximo como a ti mesmo. Veja bem, se eu for aplicar isso, esse segundo mandamento, eu vou mudar radicalmente a forma como eu trato o pecado dos outros. Vou te dar um exemplo. Uma vez eu estava lá no liceu e chegou um aluno e ele falou, ei Francisco, vem cá. Isso anos atrás aí. O WhatsApp não estava popularizado ainda. Aliás, eu nem sabia da existência dele. Era mais passar as coisas por Bluetooth. Então esse rapaz chegou para mim e falou, me dá teu celular aí que eu quero passar um negócio por Bluetooth. Eu falei, mas o que é exatamente? Ele falou, não, isso aqui é uma moça fazendo sexo com um aluno aqui do liceu. E eu vou passar para o teu celular. Eu falei, não, eu não quero que você passe esse conteúdo para o meu celular, não. Não, cara, daí tu passa para os teus amigos também. E eu vi assim no olhar dele, um brilho assim, uma alegria tão grande dele estar compartilhando aquele conteúdo. E eu fiquei pensando, puxa, se as pessoas elas aplicassem esse segundo mandamento, como o mundo seria diferente. Porque imagine se fosse ele na situação da mulher. Se alguém tivesse filmado ele numa situação dessa. Eu pergunto, será que ele teria prazer em ver as pessoas compartilhando esse conteúdo? Em que agora ele estaria lá nessa gravação? Óbvio que não. Eu não gostaria, ninguém gostaria. Se nós não gostamos, se fosse no nosso caso, né, se fosse com a nossa imagem, por que devemos gostar quando é a imagem do próximo? Eis a questão. Eu pergunto, esses fariseus que levaram a mulher, esses escribas que levaram essa mulher até Jesus para ser julgada, se eles fossem pegos em adultério,
Será que eles gostariam de terem sido arrastados até uma praça pública para ali terem os seus pecados expostos? Pergunta retórica que já traz em si a resposta. Óbvio que não. Ninguém no mundo gostaria de um negócio desse. E a pergunta é, se ninguém gostaria, por que nós torcemos para quando isso acontece com os outros? Queridos, a função da palavra de Deus é essa. É trazer essa reflexão. É fazer a gente olhar para o nosso interior. Porque é muito fácil eu estar dizendo, olha fulano, não adora imagem porque lá em Êxodo está escrito bababá. Fulano, deixa a homossexualidade porque lá em Levítico está escrito bababá. Isso é muito fácil. O difícil é a gente realmente se colocar no lugar do outro e tratá-lo como nós gostaríamos de sermos tratados. Por isso que Jesus disse, amando a Deus e amando o próximo, igual você ama a si próprio, pronto, você já cumpriu a lei. Não precisa mais nada. Interessante que a lei, já que nós estamos falando da lei, como eu falei, a lei, ela não impedia as pessoas de pecarem. A lei, veja assim como um termômetro. Você está doente, você está com febre, daí vem alguém e mede a sua temperatura com um termômetro. O fato de a pessoa usar o termômetro no seu corpo ali para medir, não cura você. Só vai apontar o quão doente você está. A lei não foi feita para ser seguida, porque ninguém conseguiria segui-la. O Espírito Santo ainda não tinha sido dado, não havia sido derramado sobre as pessoas. E sem a ação do Espírito Santo, é impossível, pois, uma pessoa viver afastada do pecado. Então, a lei era apenas um termômetro para mostrar o quão adoecidos pelo pecado as pessoas estavam. Mas Jesus sabia que eu simplesmente conhecer a lei, isso não me impede de pecar em momento algum. Essa mulher sabia que ela estava no adultério. Isso é óbvio. Muita gente vai dizer, não, pastor, mas tem gente que não sabe que isso é pecado. Irmãos, pelo amor de Deus, isso não existe. Não existe. Com a queda do homem, tudo bem, o homem foi afastado de Deus, mas uma coisa nunca foi apagada do homem, a sua consciência. Veja que quando Caim, aqueles primeiros lá, quando eles pecaram, eles já sabiam que estavam em pecado. Caim, quando mata Abel, ele já sabe que está em pecado. O próprio Adão, depois que peca, por que ele se esconde de Deus? Porque a consciência dele avisou que ele estava em pecado. O homem, ele já nasce à imagem e à semelhança de Deus, então ele já traz algo de Deus em si, mesmo ímpio. Então a consciência dele funciona, mesmo o sujeito mais ímpio, mais pecador. Mas eu simplesmente conhecer a lei, que uma coisa é errada, que uma coisa é pecado, isso não me impede de pecar. Vai dizer que as pessoas que estão nos presídios hoje, cumprindo pena, ninguém sabia que aquilo era errado, roubar era errado, que matar era errado, que estuprar era errado? Claro que todo mundo sabia, mas apenas eu saber a lei, apenas eu ler a Bíblia, apenas eu decorar versículos, isso não me impede de pecar. Veja que Jesus disse, olha, vai agora e não peques mais. É como eu digo para você, eu vejo um quadro perfeito. A lei existia, não impedia as pessoas de pecarem. Mas as pessoas viviam nesse regime. Chega Jesus aqui.
tem esse encontro com a humanidade, representado pela mulher. A partir do momento que há esse encontro de Jesus com a humanidade, ele institui uma nova lei, e ele diz, a partir de agora, vai e não peques mais. Por que que as pessoas não devem pecar mais? Porque agora elas têm a unção do Espírito Santo que possibilitará elas viverem sem viver no pecado. Vamos esclarecer também pecado, queridos. Todo homem peca. Quando eu digo homem, é a humanidade inteira. Se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso e faz de Deus mentiroso. Isso o apóstolo João quem nos ensinou. De forma que todos nós somos pecadores. Agora, uma coisa é pecar e outra coisa é viver deliberadamente no pecado. Todo mundo peca. Então eu vou no trânsito, o sujeito fecha o meu carro. Pode ter certeza que eu não vou dizer, não vou pensar bem dele. No mínimo eu vou pensar, mas que sujeito mais sem noção. Eu vou pensar coisa ruim dele. Pecado. Uma pessoa nervosa em trânsito, duvido muito que ela vai ser fechada no trânsito e ela vai, oh, glória a Deus. Eu duvido muito que uma pessoa faça isso. Mas no que eu peco em desejar o mal para aquele sujeito que me fechou no trânsito, o Espírito Santo fala comigo. Francisco, você não deveria ter pensado isso daquele sujeito. Você não deveria ter desejado o mal dele. Como eu já desejei. Já aconteceu isso comigo, eu pensei, olha, eu quero que esse sujeito ali bata o carro ali na frente. Eu quero que um caminhão bata no carro dele. Já pensei assim, claro. E você já pensou assim também. Nem vem dar essa de santão para cima de mim, não. Mas qual é a diferença? A diferença é que o Espírito Santo tocou na minha e na sua consciência e a gente viu que a gente estava no erro. E depois a gente fez o quê? Pediu perdão. Isso é diferente de uma pessoa que vive deliberadamente em pecado. A pessoa que vive deliberadamente em pecado, ela deseja o mal, tem prazer nisso, repetidas vezes ela continua desejando mal, ela faz daquilo o seu estilo de vida e ela não vê nada demais nisso. Então aí não é uma pessoa que peca, é uma pessoa que vive no pecado. E nós que passamos pela experiência do novo nascimento, da conversão, a palavra de Deus ela é enfática, ela diz assim, olha, o pecado, ele não terá domínio sobre vocês. Então, meu querido, a gente ouve muitas pessoas dizendo, não, eu quero deixar esse pecado, mas não tem jeito, eu não consigo. Fique sabendo que a palavra de Deus, ela diz que esse pecado não pode ter domínio sobre você. Muito pelo contrário, você que terá domínio sobre ele. Você tem que se conscientizar disso. Você tem que ter esse conhecimento que o Espírito Santo foi outorgado a você, foi entregue a você quando você se converteu. O Espírito Santo é o próprio Jesus dentro de nós. E uma vez que o Espírito Santo está dentro de nós, nós temos como dominar o pecado. Nós temos como colocar para fora o pecado da nossa vida. Isso é viver em santidade. Isso que Jesus está dizendo, vá e não peque mais. É nesse sentido, de essa mulher, adultério, o adultério não pode ter domínio mais sobre você, minha filha. Você vai sentir raiva, você pode falar mal de alguém. Acontece com todos nós. Agora, no caso dela, que era o adultério, que a levou praticamente às portas da morte. Ela só não morreu
graças à intervenção de Jesus, senão ela tinha morrido naquele pecado. Isso que iria matá-la. Era um pecado de morte para a vida dela. Então Jesus está dizendo, vá e não cometa mais adultério. Uma vez Jesus curou um homem também, acho que ele era paralítico, se eu não estou enganado, e Jesus disse assim, olha, vai, não peque mais. Por quê? Senão, vai suceder a você algo muito pior. Pior do que você ser paralítico, pior do que você ser doente, vai acontecer algo muito pior a você. Talvez estivesse falando do inferno. Então, o pecado ele não pode ter domínio sobre nós. Veja, e para isso acontecer, a gente tem que se submeter ao Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Então, querido, o que é a gente ouvir a direção do Espírito Santo? Por exemplo, às vezes você está angustiado. Isso acontece comigo. Estou angustiado. E eu fico procurando alguma coisa para fugir dessa angústia. Aí eu ouço, como o rei Davi disse, acho que é se eu não me engano, no Salmo 27, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. A tua presença, pois, Senhor, eu a buscarei. Ao meu coração me ocorre. Me ocorre o quê? Essa voz que diz, ó, buscai a minha presença. Então, o rei Davi responde, a tua presença, então, Senhor, eu a buscarei. Ou seja, qual é o remédio para essa angústia? Eu ouvi. Porque o Espírito Santo vai falar, você está assim porque você não se aproxima de mim. Você está assim por falta de buscar a minha presença. Por isso que você está assim. E quando eu obedeço a essa voz, esse sentimento de morte, de trevas, ele me abandona em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Temos que colocar em prática isso nas nossas vidas. Temos que colocar isso em prática nesse momento, nesse minuto, porque senão a nossa fé vai sendo a cada dia solapada, vai sendo a cada dia, sendo roubada a cada dia. E é por isso que tem muita gente fria e muita gente desviando-se, porque não ouvem e não colocam em prática aquilo que o Espírito Santo lhes ordena. Façamos assim. Essa é a vontade de Deus para as nossas vidas. O que Jesus quer, afinal? É isso que a gente tem que entender também, baseado na leitura desse texto. Jesus quer que a gente vá e não peque mais. Jesus quer que a gente vá e dê muito fruto. Veja, Jesus se sacrificou por nós. Jesus morreu por nós lá na cruz do Calvário. E a gente às vezes não tem muita noção do que é isso em se tratando de Jesus. Mas eu queria ilustrar uma coisa que acontece na vida de muita gente. Por exemplo, você tem um filho. E você quer que esse filho se forme um dia para ter uma profissão e tocar a sua vida independentemente. Aí você se sacrifica por ele. Você deixa de viajar, você deixa de comprar um carro melhor, um carro zero, você deixa de comprar roupas caras, você deixa de comprar, de adquirir um monte de coisa. Muito bem, daí você investe, você se sacrifica pelo seu filho. Só que, digamos que esse sujeito chega aos 30 anos de idade e ele esteja ainda cursando o ensino médio.
Então, 30 anos de idade, esse sujeito ainda está cursando o ensino médio. Daí você, naturalmente, você deve pensar assim, puxa, que tristeza. Porque eu fiz um sacrifício enorme. E esse meu filho, simplesmente, ele não cresce. Simplesmente ele não se desenvolve. Simplesmente ele não sai do lugar. Apesar do tamanho do sacrifício que eu fiz. Se a gente pensasse assim, se a gente tivesse essa consciência, eu creio que a nossa relação com o pecado seria muito diferente também. Se a gente pensasse realmente no sacrifício de Jesus em nosso favor, nossas atitudes seriam muito diferentes. Porque você, quando sacrifica-se por algo, por alguém, você sabe o valor do sacrifício. Agora, quando a pessoa nunca se sacrifica por nada, nem por ninguém, realmente ela não sabe qual é o valor do sacrifício. E por isso o pecado às vezes é uma coisa tão banal na vida dela. Mas Jesus veio para que tivéssemos vida, e vida em abundante. Jesus é a própria graça. A graça não é um substantivo abstrato. A graça não é um sentimento. A graça é uma pessoa, Jesus. E como nós recebemos graça? Como nós recebemos Jesus? Realmente, nós temos que fazer duas coisas. Nós temos que confessar o nosso pecado e temos que, logo em seguida, abandonar esses pecados. Muita gente confessa pecado, mas não abandona pecado. Tem muita gente por aí que parece uma patologia, uma doença. Ele parece que tem esse prazer em confessar pecado, porém não em abandonar pecado. Então ele já vai dizer, não, eu sou pecador mesmo. Daí tem uma aparente humildade nisso. E a gente diz, puxa, o irmão ali, ele é humilde, ele reconhece o pecado. Só que ele fica só nessa primeira parte, ele confessa a sua transgressão. Mas ele não completa o que o versículo ordena. Aquele que confessa a sua transgressão e deixa, e abandona, esse alcançará a misericórdia do Senhor. Então só confessar pecado, isso não quer dizer nada não. O que vai dizer é a atitude de abandono do pecado que vai demonstrar o arrependimento, que vai demonstrar a força dessa confissão. Já que eu citei o salmista Davi, vamos pegar a vida de Davi como o melhor exemplo disso. Então você conhece a história de Davi. Davi, como a mulher aqui de João 8, ele também caiu em adultério com uma mulher chamada Batseba. Inquestionável. Porém, nós, se continuarmos a ler as Sagradas Escrituras no que tange a Davi, nós não vamos ver outra Batseba na vida dele. Ou seja, ele não torna a cair nesse mesmo pecado. Então Davi, eu posso dizer que é um exemplo claríssimo. Ele confessou a sua transgressão e a deixou. E a abandonou, não quis mais saber. Passou a ter nojo daquele pecado. Passou a ter raiva daquele pecado. Passou a nunca mais querer cair naquele mesmo erro. Então isso é confessar e abandonar. E a graça de Deus foi abundante na vida dele num tempo que não era o tempo da graça. É isso que a gente tem que entender.
O tempo do rei Davi é o tempo da lei. Ou seja, ele também era para ter sido morto pelo seu pecado, ele e Batseba. Mas a graça de Deus foi maior do que o juízo. Onde abundou o pecado, a graça superabundou. Veja, queridos, que o fato de Davi não tornar a cair no pecado do adultério demonstra realmente que ele teve um coração quebrantado e contrito de verdade. Ele não quis mais conversa com aquele pecado. Ele verdadeiramente colocou em prática aquilo que ele escreveu, dirigido pelo Espírito Santo lá no Salmo. É isso que a gente tem que fazer nas nossas vidas. É isso que nós temos, é assim que nós temos que viver. Nós, às vezes a pessoa diz para mim assim, olha pastor, eu queria conhecer bem muito a Bíblia, fazer um curso de teologia, porque eu acho que eu peco, é porque não conheço muito, eu não sei interpretar muito bem. Não, querido, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Se você quer saber, os primeiros cristãos não tinham Bíblia. Não existia Bíblia para os primeiros cristãos. Não existia livro assim, impresso. A imprensa foi descoberta séculos, milhares de anos depois. Então, pastor, como é que as pessoas conseguiam viver em santidade, em justiça, se elas não conheciam muito a Bíblia? É aqui que eu quero chegar. Veja, quando uma pessoa se converte de verdade, ela recebe a unção do Espírito Santo. O Espírito passa a habitar no interior dela. E Jesus disse, olha, o Espírito Santo ensinará a vocês todas as coisas. Ele não disse, a Bíblia ensinará todas as coisas. Ele disse que o Espírito Santo ensinará todas as coisas. Por isso que tem gente que parece que esquece esse segundo mandamento. Jesus falou, ama o teu próximo como a ti próprio. Mas sabe 1000 versículos para condenar os outros. Por que isso acontece? Porque a pessoa está na letra, ela não está na direção do Espírito. Então, esses primeiros cristãos não tinham livro. Até porque naquele tempo eram aqueles rolos, os pergaminhos. E só continham os livros do Antigo Testamento. E, naturalmente, esse material não ficava à disposição dos primeiros crentes. Ficava sob a tutela de quem? Dos sacerdotes, dos escribas, dos fariseus. Ou seja, o povo da igreja não tinha acesso a isso. Não existia o Novo Testamento. O primeiro dos evangelhos, se eu não me engano, ele vai surgir 30 anos depois que Jesus havia morrido já. Então quer dizer que eles não liam as cartas de Paulo? Não. Com livro assim? Não. Os evangelhos? Não. Repito, o primeiro foi 30 anos depois que Jesus morreu. 50 anos, 60 anos depois que Jesus morreu, é que vai surgir todos os evangelhos. Então, a questão aqui é o Espírito Santo. Por que eu estou dizendo, falando de uma verdadeira conversão, queridos? Hoje mesmo eu estava conversando com a pastora Solange e a gente lembrando do passado, aqui já em Brejo Santo, um passado não muito longínquo, e a gente falando de certas pessoas, né, que hoje não estão mais na igreja, nas igrejas, estou dizendo só nas igrejas, nenhuma igreja, elas não frequentam mais, elas não querem saber mais de nada, não querem saber de Bíblia mais, não querem saber de congregar mais, não querem saber de mais nada no que tange a fé.
Elas não estão frias, elas estão apagadas. Elas estão totalmente desviadas. Essa que é a questão. Mas por quê? Por que que isso aconteceu? E a gente tem que ser enfático, queridos. Isso aconteceu simplesmente porque era uma juventude que não teve uma experiência real com Deus. Eles tiveram um encontro com emoções. Nessa tecla eu vou bater até o fim da minha vida. O sujeito chega na igreja, ouve uma música legal, vê uma peça de teatro legal, vê uma dança legal. Às vezes o pastor chama ali na frente e a pessoa recebe um abraço caloroso. E lá fora ela tinha muitos problemas e ela sente aquela emoção. Não estou dizendo que é errado fazer essas coisas. Tem que ter ministério de louvor, tem que abraçar as pessoas, tudo isso é legítimo. Eu estou batendo na tecla de a pessoa não ter tido um encontro com Deus, mas ela simplesmente ter tido uma experiência emotiva. Então ela, por um tempo, ela vai naquela emoção. Ela vai galgando, vai de emoção em emoção. E ela vai se viciando em emoção. Principalmente o pentecostalismo, tem muito isso. Que se não tiver o reteté, se não tiver gente dando voadora, se não tiver gente rolando no chão, é porque Deus não está ali. Então, uma hora, esse espetáculozinho vai passar. Uma hora esse showzinho aí vai passar. Uma hora aquela música vai passar e ela já não vai tocar mais você como tocava. Lá em Hebreus diz, olha, que tudo que é abalável vai ser abalado. Só Deus que não é abalável é que permanecerá mesmo. Então as coisas abaláveis, elas vão ser abaladas. Conversões, entre aspas, baseadas em emoções, são coisas totalmente abaláveis. E por isso tem tanta gente abalada. Por quê? Porque não teve um encontro real com Cristo. Porque quando a pessoa tem esse encontro real, queridos, ela permanece. Aquele que é de Deus permanece. Aquele que é de Deus fica. Ele não é levado por todo o vento de doutrinas, mas ele é como um carvalho de justiça, plantado pelo Senhor para a sua glória. Vem os ventos, ele balança, mas ele não cai. E se cair, ele se levanta. Cairá o justo 7 vezes, mas todas as vezes o Senhor levantará. Ele está firmado na rocha, não está firmado em emoções, nem em modismos. Por isso, queridos, nesse dia, nessa noite, que o Espírito Santo fale isso ao seu coração. Entre no seu quarto. Fique a sós com Deus. Há quanto tempo você não faz isso? Não, mas é a correria. Eu sei que tem correria, cara. Eu sei que tem correria. Mas a correria não salvará você. Os problemas não salvarão você. Quem salva realmente é o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Dê tempo a Ele. Jesus disse, olha, aqueles que me honram, eu os honrarei também. Eu honro aqueles que me honram, porém aqueles que me desprezam serão desmerecidos. Como é que a gente honra a Ele? Dando tempo a Ele, dando atenção a Ele, obedecendo a Ele.
sendo sensível à voz dele. Isso é honrar a Cristo, isso é honrar o Senhor. E ele disse: aqueles que me honram, eu também honrarei. Aquele que vem a mim, de maneira alguma eu o lançarei fora. Por que ele não lança fora? Porque foi até ele. E ele é fiel. E a sua misericórdia dura para sempre. Amém? Vamos orar então? Pai, em nome de Jesus, obrigado pela explanação da tua palavra. Obrigado pela vida de todas as pessoas que estão me ouvindo nesse momento. Que a tua palavra penetre nos corações delas, assim como penetrou no meu coração. Que ela possa trazer refrigério, que ela possa trazer mudança de vida, que ela possa trazer arrependimento, mudança de direção, que ela possa trazer temor e tremor, que ela possa nos trazer de volta para junto de ti. Não importa a distância, é só a gente invocar o nome do Senhor Jesus e Ele se aproxima da gente no mesmo instante. Não há distância para Ele. Ele é Deus, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele pode todas as coisas. E se o nosso coração nos condena, Deus é maior do que o nosso coração. Aquela mulher achou que a vida dela já estava terminada, mas Jesus veio para trazer vida à vida dela e vida em abundância. Que o Senhor Jesus nos abençoe em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém? Graças a Deus.